mini plano de trading. Então as pessoas que podem estar querendo adquirir aí o treinamento falam assim: Douglas, eu não tenho tempo. Eu sou um dentista, eu sou um médico, um advogado, um delegado, um piloto, enfim, eu não tenho esse tempo todo para analisar o mercado. Não se preocupa, deixa que o robô analisa para você e você percebe que em prazo aí de 15 minutos dá muitos sinais, tá? E é assertivo. Então a gente está apresentando o mini plano de trading, que é um plano de negócio no mercado financeiro. O que vai fazer você ter sucesso ou não vai ser a sua disciplina em seguir esse seu plano. Então a gente chegou no 7º dia de operação. Se caso você não assistiu o vídeo 1, é onde a gente traça todo o nosso plano de trading, indico que você assista e até o 6º dia aí, tá? A gente está utilizando o MetaTrader, o robô, planilhas de gerenciamento de risco, metas a alcançar, enfim, algumas ferramentas que mostram pra gente todo esse plano de trading, todo o passo a passo, tá? Parcialmente. Para mais detalhes de um plano completo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que você pode ir lá no site e verificar o que a gente oferece aí para você como dentro do nosso treinamento, se assim desejar, ok? Então a gente também faz uma comparação nesse vídeo referente à poupança, que ela está com 0,37% ao mês. Aí você verifica agora que opções binárias dá um valor em porcentagem muito maior do que isso. Claro que é um investimento de alto risco, onde você precisa seguir esse passo a passo para ser consistente. Então vamos verificar agora na planilha para a gente começar nossas operações aí na conta real. Vamos lá. Então agora aqui no computador a gente verifica que a gente está com saldo de 575,98, tá? Que foi feito ontem, na verdade, e gravado. Se caso você quiser, assista o vídeo de ontem para você ver como que a gente chegou nesses resultados. A gente abriu 7 ativos aqui que mais estejam pagando, tá? Com payout aí acima de 80% pelo menos. Abrimos as planilhas de gerenciamento de risco, é onde a gente vai saber as 3 entradas que a gente precisa. Hoje eu vou utilizar a entrada 1, a entrada martingale e a entrada proteção de capital. Ou seja, hoje eu vou fazer essas 3 entradas. Normalmente a gente utiliza o martingale ou somente proteção de capital. Hoje eu vou utilizar um mesclado aqui, que seria um martingale e um proteção de capital. Ou seja, a segunda ordem vai dar o mesmo lucro que a primeira, e a terceira só vai zerar num payout de 80%. Então se você fizer o cálculo aí, 23,40 vezes 80% vai dar exatamente este valor de 18,72, tá? Que é só para recuperação de saldos. Então eu tenho que acertar ou de primeira ou de segunda para ter lucro. A terceira só vai recuperar. E se caso a gente tiver 3 perdas, a gente para, porém já está no nosso gerenciamento de risco, a gente já tem o lucro e já foi calculado que a gente vai ter o gasto de 42,12 cents, tá? A gente está com 575, 75 dólares a gente está com lucro até o momento. Se tiver o erro da estratégia aí em 42 dólares, não tem problema. Mesmo assim, a gente continua no lucro e voltaremos no outro dia, ok? Lembrando que a gente vai fazer com 1% de entrada utilizando o conservador, tá? Ou seja, 5,76. Já configurei lá na plataforma da corretora 5,76. E aqui embaixo é a parte de quanto que eu vou correr de risco. Então, por exemplo, nessas 3 entradas aqui eu vou ter 7,31% da minha banca, se caso eu perder, da banca atual. A segunda planilha será o fluxo de caixa. É neste aqui que a gente está fazendo todo o nosso passo a passo. Conforme a gente vai operando, a gente coloca neste ponto aqui. Então perceba que no primeiro dia a gente teve 1 loss e 7 wins. Depois a gente teve no segundo dia 7 loss e 7 wins. A gente teve no terceiro dia 2 loss e 3 wins e assim por diante. A gente tem também os horários colocados aqui para a gente
futuramente saber em qual momento que a gente teve maiores acertos aí com essa estratégia especificamente, ok? E aqui eu coloquei um outro resumo, por exemplo, 575,98, a gente teve 75 dólares de lucro até o momento, ou seja, 15,20% de lucro. Em 6 dias de operação, a gente fez 2,53% até o momento. Na poupança, eu fiz uma simulação aqui de quanto que a gente precisa ter numa porcentagem de 0,37% ao mês que a poupança traz para a gente, qual que é o valor que a gente precisa ter para ganhar exatamente esses mesmos 75 dólares que a gente ganhou em 6 dias. Então a gente precisa ter 20.535 mil dólares para conseguir, depois de um mês, o mesmo valor que a gente conseguiu em 6 dias. Onde está o seu risco? Em você não ter um plano de trade e não seguir com disciplina. Aí você vai quebrar somente. Então aí acaba ficando caro, tá? Então adquira o nosso treinamento aí como opção, tá? Porque eu ensino tudo e te dou todo o suporte que você vier precisar. Agora, num investimento de 1%, perceba que a gente precisa de 7.598 dólares para conseguir os mesmos 75,98. E num rendimento de 2% ao mês, a gente vai precisar de 3.800 dólares para conseguir os mesmos 75 dólares ao mês. E isso a 2%, tá? Então, mesmo sendo conservador, dificilmente você encontra um investimento a esse valor, tá? De 2%. Mesmo sendo, falar, mas eu tenho 10 mil aqui, eu gostaria de ganhar 2%. Você não precisa investir os 10 mil, você pode investir simplesmente 500 dólares, como eu estou fazendo aí o passo a passo com você nesses dias. Claro, opções binárias é de alto risco e poupança, o risco que ela tem é de estar abaixo da inflação. Aí é questão de escolha. Opções binárias, normalmente você começa com valores baixos e faz rendimentos aí muito bons, tá? Eu vivo só de opções binárias, tá? Tenho o curso também que eu faço agora, comecei em dezembro de 2017, a vendas do curso. De primeira, a gente só vendia a estratégia e mais 5 vídeos de operação com essa estratégia. Hoje a gente tem 30 vídeos, tem o robô investidor, tem as planilhas, tem alguns bônus aí que é exclusivo para quem entra e conhece o curso, que aí é passado somente dentro da área do aluno. Vamos lá, agora para nossas operações. Nesta planilha a gente verifica a meta de hoje. Então eu coloquei aqui um valor de 575,98 a 2,45. A meta de hoje será de 14,11. Esses 14,11 dividido em 3 vai dar um valor de 4,70. Então a gente tem que ganhar 4,70 por ordem. Então perceba que a nossa ordem está sendo de 5,76, que a gente tem um lucro de 4,61 se for a 80%. Se a gente subir o payout aqui, a gente vê o lucro nessa primeira linha, o lucro da primeira ordem, 4,61. Então esses 4,61 é quando a gente entra no valor de 5,76 a 80% de payout. Se eu mudar aqui o payout para 85, perceba que esse valor muda, ó, foi para 4,90. E em média, lá na IQ Option, a gente está entrando num payout acima de 85. Então, lucro em cima de lucro, a gente vai conseguir esses 4,70 em 3 ordens, ok? Agora, o próximo passo é a gente entrar no MetaTrader, que é onde está configurado o nosso robô sinalizador, tá ok? Vamos verificar agora. Ó, já deu sinal. Perceba que já nesta tela do MetaTrader a gente já tem 2 setas mostrando que foi traçada a estratégia neste ponto. Vamos verificar só por esta seta se a gente teria ganho se caso a gente tivesse entrado neste ponto. Vamos lá, vamos pegar aqui o cursor em cruz. Perceba que a seta é onde a gente já tem que ter entrado, porque na vela anterior ele já deu o sinal e aí a seta é a passagem da vela anterior. Então, por exemplo, aqui a gente vai entrar neste ponto da vela
de queda, porque tem uma seta à frente. Então a gente entrou exatamente neste ponto, falando que ia ser para alta. Eu opero para 5 velas, ou seja, 5 minutos. A gente está no time de 1 minuto. Então perceba que foi 1, 2, 3, 4, 5. Terminou aqui em cima e a gente teve o lucro. Agora a próxima seta, olha, uma do lado da outra. Próxima seta falou que vai para baixo. Olha só que interessante. Nesta vela de alta, ele falou que está indo para baixo. Então, nessa passagem desta vela, a gente vai aqui e fala 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que terminou aqui embaixo, neste ponto, que também seria o in, tá? Então, uma seta do lado da outra e mesmo assim respeitou a nossa estratégia. Então a nossa estratégia, ela está acima de 77% de acerto e a gente conseguiu potencializar ela em até 93%, provado em vídeos dentro do nosso curso na área do aluno, ok? Então você pergunta, Douglas, eu posso operar com valores bem altos aí e tal? Pode, depende do seu bolso e depende do seu psicológico, tá? Porque você tem que ter a ideia também que nenhuma estratégia ela é infalível, porém ela tem uma probabilidade alta de acontecer. Você pode operar com a sua própria estratégia, porém você tem o robô dela, você tem como fazer o backtest, você tem como conversar com a pessoa, o trader que te passou essa estratégia e você ter o suporte dessa pessoa. Isso são pontos que você tem que pensar, porque é a partir daí que você sim é consistente, quando você tem um suporte daquele trader que te passou os materiais aí, ok? Então vamos lá. Então neste ponto também perceba que eu deixei já as mesmas 7 moedas, os mesmos 7 ativos que eu abri lá na Equioption, eu deixei também no MetaTrader. Quando aparecer a nossa estratégia, quando ele der o BIP, este BIP, tá? Quando ele dá este BIP que você ouviu agora e essa mensagem em tela, a gente já percebe que já podemos fazer as nossas operações. Então perceba que é Euro GBP, ele está falando que é um put para baixo. Então eu já vou entrar no Euro GBP. Vamos lá na IQ, já está configurado o valor. Eu vou colocar aqui, payout acabou caindo para 78. Então eu resolvi não entrar por questão do payout. Está em 78%. Eu quero ativos que estejam acima de 80%, ok? Então em 78% eu não entro. Então vamos esperar a nova oportunidade aí. Perceba que eu coloquei 7 ativos, porém pode ser muito mais. Eu coloco sempre payouts acima de 80%. Porém, você pode colocar 10 ativos e deixar o robô passando sinais e você fazer as suas operações de acordo com o seu perfil de trader e a forma que você queira operar. Tá certo? Então, acabou de dar mais um sinal. Dê um sinal para o GBP JPY para alta. Então, já configurei para 5 minutos. Eu vou esperar esta vela terminar e vou fazer a minha primeira ordem aí do dia, tá? Deste dia 21/11 aí de 2018. Vamos lá. Esse é o 7º dia de operação. Então você percebeu aí a primeira vitória do dia. Então a gente foi para um saldo de 580,93. Vamos atualizar a nossa planilha. Depois de atualizado a planilha, a gente aguarda novamente com o mesmo valor inicial, tá? De 5,76. A gente vai aguardar o robô novamente dar o sinal. Aí você me pergunta, Douglas, mas e manualmente? Você mostra também? Sim, no treinamento eu mostro como você vai operar manualmente, observando o padrão que a gente
tem aí acertos, tá? Acima de 77% de primeira. Também te mostro as planilhas, o robô, e também te mostro todo um passo a passo de eu operando na conta real também durante alguns dias, inclusive também entrando ao vivo com alguns traders, tá? Alunos, para tirar a dúvida deles naquele momento. Eu gravei essa aula e também coloquei lá dentro da área do aluno. Então você, na hora que você entra, você adquire esse pacote de Trade System, esse pacote de plano de negócio para o mercado financeiro, você tem muito a ganhar, tá? Você tem uma grande probabilidade de ter ganhos aí e ser muito lucrativo e consistente também, tá? Você deve estar atualmente sendo lucrativo. Você ganha 1, 2, 3 dias e perde no quarto, ganha no quinto, sexto e perde no sétimo, e deve estar dessa forma, tá? Aqui a gente está mostrando um perfil conservador, porém a gente consegue expandir este perfil para um perfil acima, de forma que você consiga também psicologicamente não sofrer, porque você vai ter todo o passo a passo aí. Deu novo sinal, vamos verificar aonde vai ser. Foi no GBP USD, porém o payout também caiu para 77%. A gente não vai fazer a operação neste momento, GBP USD, tá? Ele seria de alta, não vamos fazer neste momento. Acrescentei agora o GBP CAD, que também está com uma porcentagem boa aí de payout, e ele já está dando sinal para a gente. Vamos colocar aqui para 5 minutos para alta. Mais um investimento bem sucedido, a gente foi para 585,77. Perceba, das 2h40 até as 2h56 agora da tarde, então perceba no relógio aqui, em 16 minutos a gente teve algumas entradas aí, alguns sinais do robô que a gente poderia ter feito mais de 2 entradas, e as 2 que a gente fez, a gente teve o sucesso. Poderia ser o loss? Poderia, porém você está dentro do seu gerenciamento de risco, e perceba que a gente não teve tantos desgastes mentais aí para a gente analisar o mercado como deveria, porque o robô já faz isso para dentro da nossa estratégia, ok? Agora a gente fez uma operação de 1 minuto no GBP CAD. Então a gente conseguiu aí ter o lucro dessa última operação, tá? Foi em cima ali, quase na risca. Então mesmo assim trouxe o lucro aí por 1 ponto. E vamos atualizar nossa planilha e verificar. Então foi 3 diretas, tá? Então foi 2 de 5 minutos e uma operação de apenas 1 minuto. Perceba que neste momento a gente bateu nossa meta. Então a gente fez aí, começamos com 575, a gente chegou em 590 dólares com um lucro de 2,54%. A nossa meta é de 2,45, a gente consegue suprir isso dos dias anteriores que a gente não tinha feito até 2,45 em alguns dias. Uma coisa pagou a outra aí. Se você teve a sua perda, porque de qualquer forma tem essa perda, não tem jeito, o mercado financeiro é assim, você tem que lidar com os loss, você para até baixar o que eu chamo de adrenalina de mercado. Baixando a sua adrenalina, o seu psicológico volta ao normal e você consegue analisar novamente o mercado. Então faça dessa forma, não opere com essa adrenalina no seu corpo, com o emocional abalado, ok? É uma sugestão aí, segue se quiser. Outra coisa, então perceba que no dia de ontem a gente conseguiu 3 direta, no dia de hoje a gente conseguiu 3 direta também. Dia de ontem foi em 18 minutos, hoje foi em apenas 20 minutos. Então as pessoas que estão querendo adquirir aí o treinamento falam assim: Douglas, eu não tenho tempo. Não se preocupa, deixa que o robô analisa para você. 15 minutos dá muitos sinais. Então boa sorte, bons trades, curta e compartilha esse vídeo
e te espero no próximo vídeo. Até mais!